Para que possamos entender os fenômenos da difração, precisamos contar uma pequena história. A física anterior ao século XX foi chamada de física clássica e se baseou em três grandes teorias. A mecânica clássica de expoentes como Galileu Galilei e Isaac Newton, a teoria eletromagnética de personagens como James Clerk Maxwell e Michael Faraday, além da termodinâmica e a mecânica estatística, com nomes como Carnot, Kelvin e Boltzmann. Até o início do século XX, os fenômenos ondulatórios eram conhecidos e divididos como ondas mecânicas, como por exemplo o som e ondas em líquidos ou em corpos sólidos, e as eletromagnéticas, como é o caso da luz visível. Mas o que seria uma onda? Onda é definida como toda perturbação em alguma grandeza que pode se propagar ou oscilar de maneira estacionária, sem transporte de matéria e apenas de energia. As ondas possuem algumas características importantes, como velocidade, frequência, amplitude e comprimento de onda. Esse quantifica a distância entre dois máximos ou dois mínimos consecutivos na sua perturbação. Dentre os fenômenos ondulatórios que podem ocorrer, destacamos dois. A interferência, que é uma superposição de diferentes ondas que se reforçam, chamada de interferência construtiva, ou se anulam, o que denominamos interferência destrutiva. Há um outro fenômeno muito importante chamado difração, mas antes de explicarmos ele, precisamos conhecer o princípio de Huygens. O princípio de Huygens afirma que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte de onda elementar, conforme podemos observar na animação. Logo, a difração é a propriedade de uma onda em contornar um objeto, ou uma fenda no seu caminho, encurvando a onda. O desvio sofrido é maior quanto menor for a largura da fenda. Já quando as dimensões da largura da fenda são bem inferiores às do comprimento de onda, as ondas difratadas tornam-se aproximadamente circulares, mesmo que as ondas incidentes não sejam. No início do século XX, com os primórdios da física quântica, foram feitas duas descobertas fundamentais. A primeira delas, a descoberta dos raios-x, feita por Röntgen em 1895, e a segunda, que foi a descoberta do elétron, feita por Thomson em 1897. Foi verificado que os raios catódicos eram feixes de partículas e não ondas, que o elétron é a primeira partícula subatômica e que o átomo poderia ser descrito estruturalmente através do modelo atômico de Thomson, conhecido como pudim de passas. Ainda no início do século XX, os primeiros indícios da natureza corpuscular da luz vieram à tona através de alguns fenômenos estudados, como a lei da radiação do corpo negro, feita por Max Planck em 1900, a descrição do efeito fotoelétrico, feita por Albert Einstein em 1905, e o efeito Compton em 1923, com o espalhamento dos raios-x por elétrons, realizada por Arthur Compton. Com isso, a dualidade onda-partícula foi entendida através da tese de Broglie, que em 1924 explicou o comportamento ondulatório da matéria. Já a difração de elétrons, demonstrada por Thomson, Davidson e Germer em 1927, verificou o comportamento ondulatório por parte dos elétrons e, desta forma, a possibilidade dos mesmos serem aptos a sofrer difração. Um filamento incandescente que produz elétrons pode ser acelerado e colimado em direção a, por exemplo, um alvo de grafite policristalino. A verificação da difração confirma a natureza ondulatória dos elétrons, como, por exemplo, a existência de dois anéis de difração em torno de um foco de luz central, que podem ser redirecionados na difração de elétrons pelo plano atômico, obedecendo às condições de Bragg e de acordo com a hipótese de Broglie, que afirmava que toda matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um modo ou outro, dependendo do experimento. Há diversas aplicações tecnológicas dos fenômenos de difração. No microscópio óptico, uma luz verde de comprimento de onda
500 nanômetros, tem um limite de difração correspondente a aproximadamente a metade desse valor, ou seja, 250 nanômetros, ou 0,25 micrômetros. Já na microscopia eletrônica, por exemplo, um elétron de 10 keV tem comprimento de onda de 0,01 nanômetros. Isso possibilita uma gama de aplicações na medicina, produção de microchips, ciência forense, entre outros. Atualmente, ao utilizarmos o microscópio eletrônico, existem duas possibilidades: os microscópios eletrônicos de varredura e os de transmissão. Enquanto a microscopia de varredura trabalha com emissão de elétrons e são utilizados para análise de uma superfície de células ou moléculas, a microscopia de transmissão analisa estruturas divididas em espessuras muito finas. Um feixe de elétrons, quando é emitido em direção a uma amostra, interage com a mesma durante a travessia. A interação dos elétrons transmitidos forma uma imagem que é ampliada. Veja o caso das imagens obtidas a partir do MET, o vírus da poliomielite, que mede em torno de 30 nanômetros, um material eletrocatalisador com nanopartículas trimetálicas encapsuladas em camadas de carbono, e a imagem de difração cristalina de um grão geminado de ácido austenítico FCC. Verifica-se então que os fenômenos de difração estão presentes na natureza, seja do ponto de vista macroscópico ou microscópico. Eu sou o Felipe de Abreu, aluno do Proficiências. Até a próxima!